Muito bem, guerreiros, sejam bem-vindos ao canal novamente. Eu sou o Highlander, imortal nesse mercado financeiro desde 2013 e vamos aqui mais um vídeo, não só de análise técnica. Normalmente os vídeos que eu faço aqui pro canal são vídeos de análise técnica, mas hoje eu não poderia deixar de falar a respeito de toda essa problemática que nós temos enfrentado nos últimos dias no mercado de criptomoedas. Todo mundo sabe, todo mundo que tem investimento em criptomoedas ou que pelo menos acompanha esse mercado, sabe que a corretora, a segunda maior corretora por volume negociado, a FTX, ela entrou em processo de falência essa semana e tem sido uma semana bem turbulenta, o final de semana passado e essa semana. Então vamos falar um pouco a respeito do que eu espero para os próximos dias, para as próximas semanas e para os próximos meses, para o Bitcoin e para as criptomoedas em geral. Qual é a minha visão, baseado na experiência que eu tenho no mercado financeiro, de como nós devemos nos comportar diante de um cenário desse tipo, né? Porque nós sabemos que o mercado financeiro ele é muito contraintuitivo. Isso significa que quando a gente vai comprar algo no nosso dia a dia, se a gente chega lá para comprar um produto hoje e esse produto está custando R$100, por exemplo, e nós voltamos amanhã e esse mesmo produto está custando R$80, a gente já é tentado a comprar porque a gente consegue perceber esse desconto de um dia para o outro, de uma semana para outra, não importa. No mercado financeiro é muito contraintuitivo, porque a gente vê o ativo se desvalorizando e a gente não compra porque o medo fala mais alto. A gente sempre acha que pode cair mais e realmente pode cair mais. Só que a gente não faz as análises que deveria. A gente não percebe quanto esse ativo tem valor, quanto esse ativo já se desvalorizou no decorrer da tendência de baixa. Então a gente fica esperando em um determinado ponto. Porém, quando esse ativo chega nesse determinado ponto, o medo é maior. A gente tem muito medo, ainda mais diante de um cenário como esse que a gente está passando nesse momento. Então, diante disso, eu resolvi fazer esse vídeo hoje e falar um pouco a respeito dessa situação. Eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, pensar em qual é a nossa estratégia. Eu acho que a coisa mais importante, não só acho, como baseado nas minhas experiências, nas coisas que eu já fiz de certo e de errado no mercado financeiro durante esse período desde 2013, eu cheguei à conclusão que você tem que ter uma estratégia. E a coisa mais importante é o seu gerenciamento de risco. Então, já que você pretende comprar um ativo e você estabeleceu um ponto onde você pretende comprar esse ativo, você tem que saber o que você vai fazer se caso o mercado começar a subir. Se ele começar a cair, continuar a cair a partir daquele ponto onde você estava, você tem que analisar quanto esse ativo já se desvalorizou. Primeiro você tem que ver qual é o valor desse ativo que você está comprando, porque se você estiver comprando um ativo que tem valor, mas que momentaneamente ele está com preço baixo, você provavelmente vai estar fazendo um ótimo negócio. Mas se você está comprando um produto que ele não tem valor e também não tem preço, que seja numa tendência de alta ou que seja numa tendência de baixa, não vai fazer diferença. Você vai estar comprando um produto ruim e isso faz com que você assuma muito mais risco do que o necessário. Então, baseado nisso, eu acho que é importante você ter uma estratégia que te mostre o ponto onde você está, quanto aquele ativo já se desvalorizou, a importância de você ir comprando aos poucos, se você quer acumular aquele ativo. A questão de você também entender que você já não está mais comprando um ativo no topo, que seria a pior coisa que você poderia fazer. A partir do momento que você compra um ativo que ele tem valor e já está descontado em 80%, em 85% ou até 90%, como é o caso de algumas altcoins, eu estou falando de boas altcoins, ao invés da gente ficar congelado, bloqueado, com medo, defina uma estratégia. Eu particularmente, eu tenho feito análise do Bitcoin, porque nesse momento é inútil a gente olhar as outras altcoins, porque mais de 90% delas acompanha o Bitcoin, então elas vão fazer os mesmos movimentos que o Bitcoin fizer. Eu estou concentrando a minha análise no Bitcoin momentaneamente. Eu tenho intenção de comprar Bitcoin quando ele chegar, se ele vier aos 14 mil dólares. Então aos 14 mil dólares eu quero fazer uma entrada importante no Bitcoin. Tem algumas outras altcoins também que eu quero comprar. Então eu espero ainda que o Bitcoin faça esse movimento de queda. Isso por quê?
Porque mesmo com todo esse problema que nós temos enfrentado nos últimos dias, o Bitcoin está se segurando bem, o Bitcoin se segurou nos 15.550 dólares. Só que, mesmo se ele fosse segurar por ali, e ele for começar a tendência de alta, eu ainda acho que ele vai cair, que ele possa vir até os 15 ou os 14 mil dólares, para desalavancar, ou seja, para estopar essas pessoas que normalmente colocam o stop aqui embaixo, o preço vai vir fazer mais uma pernada de baixa. Eu vejo o mercado como uma mola, o mercado ele funciona como uma mola, e olhando para o Bitcoin e para algumas altcoins, essa mola ela já está muito pressionada para baixo. Se você for ver, ela já está muito pressionada para baixo. Eu sei que o cenário não é nada favorável, seja com a questão da corretora que quebrou e automaticamente pode levar outros projetos com ela. A gente sabe que ligado à FTX tem mais de 130 projetos do mundo DeFi que está ligado à FTX de alguma forma. Então, mesmo com esse cenário, mesmo com o cenário macroeconômico de inflação, taxa de juros altas nos Estados Unidos e no mundo todo, mesmo com tudo isso, a gente olha para o Bitcoin e vê o valor que ele tem. Olhando por esse lado, eu vejo que o Bitcoin, essa mola do Bitcoin, ela já está muito comprimida. E outra coisa, todo mundo falava de comprar Bitcoin a 20 mil dólares. O Bitcoin chegou a 20 mil dólares e as pessoas se congelaram, não compraram. O Bitcoin continuou caindo, ok. Bitcoin chegou aos 17.700 dólares. As pessoas não compraram porque achou que o Bitcoin ia romper fundo. E realmente o Bitcoin rompeu fundo. Maravilha. Agora as pessoas estavam esperando o Bitcoin em 16 mil dólares, em 14 mil dólares. Só que quando o preço chega nesse ponto, as pessoas ficam com medo. Porque normalmente o cenário não é favorável quando o preço chega, quando o ativo toca esse determinado preço. Mas, se você for ver, para o ativo chegar a tocar um preço de 14, 12, 10 mil dólares, é porque o cenário vai estar muito desfavorável. Então, era para estar acontecendo algo desse tipo, para o Bitcoin chegar a cair até onde ele caiu agora, para ele continuar caindo até os 12 mil dólares ou até os 10 mil dólares, o cenário teria que estar como está agora, com muitos problemas, e pior. Poderia piorar mais coisa, teria que vir outras corretoras quebrarem, outros projetos importantes no mundo de criptomoedas quebrarem. A gente tem uma grande problemática. Então, o problema é que as pessoas querem que o Bitcoin chegue até um determinado preço, que caia bastante para elas comprarem o mais barato possível, mas não querem que tenha problemas. Ou seja, que o Bitcoin caia, mas que as pessoas não entrem em pânico. Então, isso é impossível, porque para o Bitcoin cair, as pessoas têm que estar em pânico e vender. Então, gente, baseado nisso, crie uma estratégia, compre aos poucos, defina pontos onde você quer comprar uma determinada quantidade, não entra com todo o capital de uma vez só, vai comprando aos poucos para que você tenha caixa para comprar caso o ativo caia mais e você possa melhorar o seu preço médio. Então é importante essas estratégias para que você possa dormir tranquilo, porque se você pega o seu capital e compra todo em um determinado ponto, se o ativo continuar caindo, você vai ficar triste, você vai ficar com raiva, você talvez venda aquele ponto onde você comprou porque você acha que ele vai cair muito mais, e aí quando você vende, talvez já fosse o ponto onde o mercado ia começar a subir. Então essa é a importância de você comprar aos poucos. Quando você compra aos poucos, você elimina esse fator de preocupação. Sabe? Porque o mercado ele já te traz muitos riscos, muitas preocupações. Então, as que você pode evitar, as que estão sob o seu controle, evite e controle. E a questão do preço médio, de você ir comprando aos poucos, se o mercado começar a subir, você está posicionado. E se o mercado cair mais, você vai ter caixa para continuar comprando. Beleza? Então, depois de falar um pouco a respeito disso, eu queria fazer um pouco de análise gráfica aqui, mostrar para vocês o que eu espero, como eu estou vendo o mercado nos últimos dias. Nós sabemos que o Bitcoin rompeu aqui a região dos 18 mil dólares, depois disso fez uma queda forte no dia que a FTX quebrou, e agora ele está tentando se segurar aqui em fundo duplo. A gente pode ver isso pelo gráfico de 4 horas, tá? Vamos olhar aqui pelo gráfico de 4 horas. Olha só, ele tentou fazer esse fundo duplo aqui, que seria o primeiro movimento para começar uma possível reversão. Então, esse tinha sido o último fundo, ele fez esse movimento aqui, vou até colocar em cor branca para a gente poder ter uma visualização melhor. Maravilha. Então ele fez esse fundo aqui, ele subiu até esse ponto, voltou a cair, não rompeu esse último fundo,
tá? Então, teoricamente, no gráfico de 4 horas, ele fez um fundo duplo. Então, para esse fundo duplo ser confirmado, ele teria que voltar a subir e ultrapassar esse último topo aqui na região dos 17.500 dólares. Mas como eu falei para vocês, eu espero que o Bitcoin continue caindo um pouco mais, mesmo que seja para fazer esse último movimento de capitulação, que seria desalavancar os apostadores de alta, estopar as pessoas que estiverem apostando em alta e estiverem com stop aqui abaixo desse último fundo, ou até mesmo para pegar os apostadores de baixa, né, que poderiam pensar que o preço iria continuar caindo, ultrapassar esses 14 mil, 12 mil, ir lá para os 10 mil dólares ou quem sabe abaixo disso. E o mercado, sabendo que os apostadores de baixa esperam exatamente isso, o mercado normalmente faz o contrário. Então o mercado poderia fazer um movimento de última pernada de baixa aqui, para desalavancar os apostadores de alta, né? Quem tivesse apostado em alta já seria desalavancado aqui com stop, e na sequência ele daria a falsa impressão para os apostadores de baixa de que o mercado iria continuar caindo, quando o mercado poderia simplesmente vir em uma determinada região e rapidamente voltar a subir em um movimento forte de alta. Vamos lembrar novamente essa questão da mola. A mola já está muito comprimida. A qualquer momento o Bitcoin pode fazer uma última pernada de baixa e entrar em um movimento de alta, mesmo que seja temporário. A gente sabe que o efeito de uma corretora que venha a quebrar, isso é uma coisa grave, mas é uma coisa mais pontual, é uma coisa momentânea, porque muita gente, infelizmente, perderam muito dinheiro. Isso no curto prazo faz muita diferença, isso no curto prazo assusta muita gente, isso no curto prazo faz com que as pessoas esperem que outras corretoras venham a quebrar, que outras corretoras venham a ter problema, mas a partir do momento que essa expectativa negativa dos investidores não se concretiza, essas pessoas começam a comprar, elas continuam a comprar. E a partir do momento que tem mais compradores que vendedores, a tendência é que o ativo comece a se valorizar, e isso normalmente acontece quando essa mola está muito comprimida. Isso acontece de uma forma muito rápida, muito repentina. Então vamos estar atentos. Eu acho que é momento para a gente agir com a razão e não com a emoção. Então vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin no gráfico semanal, para a gente ver como é que ele está se comportando. A gente sabe que ele rompeu aqui a linha de tendência de alta, estava segurando o preço nessa região dos 18 mil dólares. O esperado agora, pessoal, é que mesmo se o Bitcoin conseguir chegar até aqui na região dos 18 mil dólares, é muito improvável que ele continue subindo sem antes fazer um reteste aqui. Então, mesmo se o Bitcoin se segurar por aqui, eu espero que o Bitcoin chegue na região dos 18 mil dólares e que ele faça um novo reteste dessa região dos 16 mil dólares. Como eu já falei para vocês, o que eu espero, na verdade o que eu estou esperando para poder me posicionar no mercado, é que o Bitcoin faça mais um movimento de baixa aqui, pelo menos até os 14 mil dólares. Então que ele faça esse movimento aqui e que rapidamente ele volte a subir. Eu acho que é um ponto muito importante, dado o valor desse ativo. Eu tinha traçado essa linha de tendência de baixa aqui, desse último movimento, e eu dupliquei ela e coloquei aqui nessa parte de baixo. Eu acredito que ela possa se tornar um canal no futuro. Se ele fizesse esse movimento aqui até a região dos 14 mil dólares e voltar a subir, essa linha de tendência ela está confirmada. E pode ser o fundo macro do Bitcoin. Então vamos dar uma olhada também no dólar index. O dólar index, eu tracei um Fibonacci nele aqui e eu vou mostrar para vocês pelo gráfico mensal, para a gente ver onde foi que ele se segurou. Olha só a importância de você ter conhecimento das retrações de Fibonacci. Eu tracei essa retração de Fibonacci aqui do último fundo até o último topo, e a gente sabe que o preço tende a se segurar nas retrações de Fibonacci. Retração de 38,2%, 50% e 618 de Fibonacci. E o preço se segurou no dia de hoje exatamente no ponto de 38,2. Eu vou mostrar agora pelo gráfico diário. Inclusive ele está formando um martelo. Se essa vela fechar como ela se encontra nesse momento, ou se ela continuar subindo aqui, os compradores continuarem pressionando o dólar index, essa vela vai fechar com um martelo, e um martelo dá pra gente a indicação de que o preço tende a subir nos próximos dias. Então, fechando dessa forma aqui, o dólar pode começar a subir, ele pode vir buscar aqui essa região de resistência,
e depois disso ele pode continuar essa tendência de baixa para vir buscar talvez o segundo nível de Fibonacci, que seria o nível de 50%, e aqui tem um particular interessante, porque além de ser o nível de 50% de Fibonacci, o preço se encontraria exatamente nessa linha de tendência de longo prazo. Se a gente for ver aqui, ó, ela parte desde maio de 2021 e vocês percebem que todas as vezes que o preço, desde aqui, que ele tocou, né, veio nessa região e você pôde traçar uma linha de tendência, todas as vezes que o preço se aproximou dessa linha de tendência ou tocou essa linha de tendência, ele voltou a subir. Todas as vezes ele voltou a subir. A partir desse ponto aqui, essa linha de tendência ela foi deixada para trás porque o preço estava subindo com uma velocidade enorme. Então, a partir daí foi possível traçar uma segunda linha de tendência, que é essa linha de tendência que vocês observam aqui, que o preço ficou respeitando durante muito tempo também, até que o preço nas últimas semanas rompeu essa linha de tendência. Então, rompendo essa linha de tendência, a gente pode traçar uma retração de Fibonacci, que foi o que eu fiz, para a gente começar a observar os níveis de Fibonacci. E é o que está acontecendo nesse momento. O preço tocou no nível de 38,2%, está se segurando. Como eu falei para vocês, eu espero que ele venha buscar aqui essa região de resistência, né, que no passado foi suporte para o preço e agora provavelmente vai servir como resistência, para depois continuar essa queda e vir buscar o segundo nível de Fibonacci, que coincidentemente ou não, ele faz confluência com essa linha de tendência que nós já observamos, que ela vem acompanhando o preço desde maio de 2021. Então, nos próximos dias, o dólar pode continuar ganhando valor e a gente sabe que quando o dólar index se valoriza diante de outras moedas fiduciárias, os ativos de risco, como Bitcoin e ações, tendem a se desvalorizar momentaneamente. Também por isso, eu acredito que o Bitcoin possa ir buscar aquele nível lá dos 14 ou talvez até 12 mil dólares. Eu acredito nos 14 mil dólares e gostaria muito que ele fosse até esse ponto para que eu pudesse me posicionar. Olha só, pessoal. A gente tem uma linha de tendência de baixa também aqui no S&P 500 e o preço está se aproximando dessa linha de tendência de baixa. Além disso, a gente traça uma retração de Fibonacci nesse último movimento aqui e a gente vê que o preço se encontra nesse momento na última retração de Fibonacci, no 618 de Fibonacci, na última retração dessa pernada de baixa. Então é uma região de resistência para o S&P 500. O S&P 500 pode tranquilamente começar a cair, porque ele se encontra em uma tendência de baixa de longo prazo. Então aqui já é resistência para o S&P 500 e ele já poderia voltar a cair, ou ele pode se aproximar aqui dessa linha de tendência de baixa e também voltar a cair. Não tem mais muito espaço para o S&P 500 continuar subindo sem fazer pelo menos uma nova correção. Então, mesmo se ele for continuar essa tendência de alta, digamos que essa pernada aqui já faça parte de uma tendência de alta, de uma reversão de tendência, o preço tranquilamente, já que ele se encontra em uma região de resistência, seja pelo nível de Fibonacci, seja pela linha de tendência de baixa, ele pode nos próximos dias começar a fazer um movimento de baixa, mesmo se ele for reverter essa tendência e continuar subindo, e aí sim ele entrar numa tendência verdadeira de longo prazo, que aí já seria o gráfico semanal validando essa tendência de alta para o longo prazo. Mas no momento o S&P 500 se encontra em uma região de resistência. A gente pode dar uma olhada também no Nasdaq para a gente ter uma ideia dos níveis onde o Nasdaq se encontra. O Nasdaq ele já tem um pouco mais de espaço para continuar subindo, mesmo que tenha uma linha de tendência de baixa que passa aqui, como vocês podem ver. O Nasdaq ele ainda está um pouco mais longe dessa linha de tendência de baixa. Hoje ele se aproximou aqui do nível de 50% de Fibonacci, mas ele ainda teria espaço para continuar subindo e vir talvez buscar essa região aqui do 618 de Fibo, que também faz confluência exatamente com a linha de tendência de baixa. Então eu vejo um pouco mais de espaço para o Nasdaq continuar subindo, mas a gente sabe que o S&P 500 ele manda em muitos mercados, e se o S&P 500 encontrar resistência ali na região de Fibonacci, como eu mostrei para vocês, ou na linha de tendência de baixa, o Nasdaq também vai começar a cair, mesmo que seja para vir buscar um reteste dessa região aqui, para depois talvez romper essa linha de tendência de baixa e aí sim entrar em uma tendência de alta de longo prazo. Pessoal,
Não pedi desde o início do vídeo para que vocês dessem like no vídeo, para que vocês se inscrevessem no canal, mas é muito importante, é a única forma que a gente tem para ter o incentivo de continuar produzindo material de qualidade para vocês, buscar informação. Então, dá essa moral, curte esse vídeo, deixa um like e também compartilha e deixa um comentário, que isso ajuda demais.